Professores feridos no confronto com a PM ontem à tarde em frente à Assembleia Legislativa vão prestar depoimento à polícia agora à tarde. Um dos feridos teve queimaduras de 3º grau. Eles participavam de um protesto contra a aprovação do projeto que incorporou a gratificação do programa Nova Escola aos salários quando foram reprimidos com violência por policiais do Batalhão de Choque. Cartazes, palavras de ordem. A luta de vocês é uma luta mais do que justa. Seria uma manifestação como muitas outras de professores estaduais, mas a Avenida 1º de Março foi tomada por um confronto violento entre manifestantes e policiais militares. Nas imagens gravadas por celular, bombas de efeito moral. Correria. Nos clarões abertos na multidão, surgiam os feridos. Aqui foi a bomba que explodiu próximo ao meu pé. Se eu estou de bermuda, feri a minha perna. Este professor de Itaguaí, na Baixada Fluminense, foi atingido na perna e na virilha. A bomba estourou muito próximo. Estourou uns 2 metros. Uns 2 metros. Jogaram a bomba, a primeira, a segunda, a terceira, a primeira pegou a minha e ele. Os manifestantes intensificaram a vigília nas escadarias da Alerj e lotaram as galerias. O governo do estado recuou, manteve os níveis de 12% no plano de cargos e salários, que queria reduzir para 7,5%. As gratificações do programa Nova Escola serão incorporadas ao salário base, mas em 6 anos. Não ainda o ideal, não ainda o merecido, ainda não é a correção necessária para termos salários dignos, mas é um primeiro movimento importante e um debate novamente aberto na casa no papel da valorização do educador fluminense. Mas a votação não pôs fim à mobilização dos professores estaduais, ao contrário, logo em seguida eles fizeram uma assembleia e decidiram manter a greve nas escolas estaduais. Nos colégios da rede estadual de ensino, funcionamento parcial. A greve para protestar contra o plano de reajuste salarial do governo não contou com a adesão de toda a categoria, mas algumas aulas foram suspensas. Preocupação para os estudantes, que ficam dependendo das reposições. Às vezes a gente não gasta um bom tempo de estudo, a gente acaba ter que acelerar um pouco a matéria. Eles estão fazendo essa paralisação, mas eles com certeza vão ver um modo de repor nossas aulas, né? Para que a gente não possa ficar prejudicado com isso. As greves já se transformaram em rotina na rede pública do Rio. Um problema que prejudica os estudantes, principalmente no momento do vestibular. Para o presidente da APAERJ, a Associação de Pais e Alunos do Estado do Rio de Janeiro, as paralisações são excessivas. Nós temos vestibulares, nós temos Enems, nós temos provas de final de ano e nós temos, acima de tudo, o conhecimento da criança. Não se pode, a partir de então, exigir que os alunos da rede pública tenham um conhecimento íntegro, vasto, se os profissionais de educação continuam parando. O baixo salário também afasta os professores da rede pública. Disciplinas como física e geografia sofrem com a carência de profissionais. Desmotivados, muitos professores também faltam ou recorrem às licenças para se afastarem do trabalho. Há professores que não podem mais estar em sala de aula. Sem o apoio dos professores e sem uma discussão muito profunda sobre como fazer para melhorar a qualidade da educação, melhorar a qualidade dos professores, é impossível e não adianta fazer um aumento salarial. Pois é, o secretário estadual de Planejamento e Gestão, Sérgio Rui Barbosa, participou das negociações que garantiram a aprovação da incorporação da gratificação do Nova Escola aos salários dos professores. E ele está aqui conosco no estúdio. Muito boa tarde, secretário. Obrigado pela sua participação aqui. O governo teve que ceder em alguns pontos para que o projeto passasse. Mas a proposta original em até 6 anos e não até em 2010, como queriam os professores. Não havia a menor chance disso acontecer? Não, por causa do impacto que essa despesa tem nas despesas de pessoal, tanto da própria Secretaria de Educação, como nas despesas de pessoal dos inativos e pensionistas de antigos professores, que são financiadas pelo Rio Previdência e que são também financiadas, entre outros recursos, entra um recurso do Tesouro para o pagamento dessas despesas. Então a gente teve que fazer isso com cautela, mas o governo, na contraproposta que o governo fez, a despesa cresceu 1,5 bilhão. Então o governo está fazendo um esforço adicional para fazer uma incorporação salarial nos vencimentos dos professores que vai garantir para eles um aumento ao final de 6 anos de 57% nos vencimentos.
Então, os professores têm a garantia, uma contratação com 6 anos de antecedência, de um aumento de cerca de 4,5% ao mês, desde já garantido. Mas, e, eventualmente, esse vencimento pode ser objeto de outros reajustamentos. Mas em 2015, um professor em carreira inicial, ele vai estar ganhando pouco mais de 1.000. E um com curso superior vai estar ganhando 2.300, pelo que a gente viu pela tabela. Sim. Só que hoje um serventuário da Justiça que tem curso médio, ele já recebe mais de 2.000. Não há uma discrepância? Olha, o que vai acontecer, a gente tem que olhar a carga horária. Os nossos professores, a grande maioria deles, trabalha 16 horas por semana. Ele dá 12 tempos de 1 hora e tem 4 horas para preparação de aulas e para correção de provas. Então nós vamos estar dando para esse professor R$2.000 por 16 horas de trabalho, muito acima do piso nacional que vai estar vigindo nessa ocasião. Secretário, eu peço 1 minuto de atenção do senhor para a gente conversar agora com a repórter Ana Paula Xavier, que está com um representante do Sindicato dos Professores. Boa tarde, Marcelo. Eu estou com o representante do CEP aqui, mas antes eu queria mostrar aqui. Eu estou na Tijuca. De um lado, ali na esquina, eu tenho o Colégio Estadual Prado Júnior. Ao lado do Colégio Estadual, a gente tem aqui o Instituto de Educação, que também é um colégio de referência na educação, no ensino. Para falar dessa falta de aulas, né, dessa reposição, eu estou com uma mãe que está preocupada em relação a essa reposição de aula. Vocês já ficaram 3 semanas sem aula por causa da gripe suína, era uma preocupação sua, né? Como mãe, qual é a maior preocupação em relação a essa reposição das aulas? Nós, mães, temos uma grande preocupação porque o governo do estado, junto com os professores, eles têm que entrar num acordo para que nossas crianças não venham ficar sem aula, já tiveram as crianças sem aula já há um grande período, né? Por causa dessa gripe suína. Agora, por causa dessa greve, não é justo que nossas crianças venham ficar prejudicadas. Tá, ok. Muito obrigada. Então a gente está vendo aí, de um lado, a preocupação de uma mãe, de aluno, né? E do outro, eu estou com o Danilo Selafim, que é coordenador do CEP, para responder essa pergunta pra gente. Como é que vai ser feita a reposição das aulas com essas aulas aí que ficaram paralisadas? Em primeiro lugar, 1.000 professores abandonaram no mês de agosto a rede pública estadual por causa de baixos salários. A reposição, o debate será feito amanhã na Assembleia. Vai depender do governo abonar os dias. O governo abonando os dias, a categoria vai fazer esse debate. Se não abonar, aí a tendência é não ter a reposição. E aí, como é que ficam os alunos nesse caso? Há uma preocupação do sindicato? Há toda uma preocupação do sindicato com relação aos alunos. Agora, o governo tem que se posicionar. Se o governo não se posiciona, não toma iniciativa, complica. Ok, obrigada. Em relação à confusão que teve ontem, a Polícia Militar informa que só tomou aquelas medidas porque os manifestantes chegaram a agredir uma guarda municipal, que até então eles só estavam monitorando. Então vai ficar aí essa dúvida de como vai fazer para essa volta às aulas e vamos esperar essa reunião de amanhã do CEP com o governo do estado. Marcelo. Obrigado, Ana Paula. Boa tarde para você. Voltamos a conversar agora aqui no estúdio com o secretário estadual de Planejamento, Sérgio Rui Barbosa. A gente escutou aí o representante do CEP colocando a situação. Fala-se até em greve em tempo indeterminado, secretário. Hoje o senhor poderia dizer que a educação é o calcanhar de Aquiles do governo, não? De modo algum. O governo está fazendo um tremendo investimento na área de educação, distribuiu computadores para todos os professores em atividade, para que eles tenham melhores recursos para preparar suas aulas e se qualificarem. Está instalando equipamentos de ar-condicionado e reformando praticamente todas as escolas, está distribuindo, já começou a distribuir computadores para 9.000 alunos, então está fazendo um grande esforço. O que eu gostaria de dizer para essa mãe, para todos os pais de alunos da rede estadual, embora não seja o secretário de Educação, é dar uma palavra de tranquilidade. Essa é a primeira vez em 2 anos, mais de 2 anos e meio dessa gestão, que se realiza uma paralisação parcial. Todas as paralisações que o CEP tentou fazer antes, desde 2007, não foram bem sucedidas. Eu tenho certeza que os professores vão voltar à sala de aula essa semana ainda e isso tudo vai ser resolvido. A grande demanda deles era que fosse feita a incorporação e isso foi dito para os representantes do governo na sexta-feira passada, numa reunião, que fosse feita a incorporação, preservada a diferença entre os níveis da carreira de professor de 12%, e o governo fez isso, mas permaneceu com um prazo de 6 anos para poder fazer a absorção disso dentro da capacidade que o crescimento das receitas públicas permite financiar isso sem prejudicar outras atividades. Secretário Estadual de Planejamento, Sérgio Rui Barbosa, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Rio. E eu que agradeço.